comissão, justificando a ausência em função da questão de agenda de última hora e avião que não conseguiu alcançar para estar aqui no momento. E estão presentes, eu consulto, se que deseja fazer uso da palavra, deputado Mandetta e deputado Alexandre Rosso. Então, com a palavra, o deputado Mandetta. Senhor presidente, nobres palestrantes, convidados, o deputado Eleusis Paiva entrou em contato comigo, solicitando que eu aqui estivesse presente em função da importância desta audiência pública. E eu confesso que eu não tinha ciência do seminário, não sabia, não participei, não tive lá, e fui me informar, pedi algumas apresentações sobre o que é que tinha sido discutido que tenha motivado um desconforto dos conselhos. E entendo perfeitamente o desconforto dos conselhos quando fui ver a apresentação que foi feita no seminário pela CEGEP, pelo Dr. Luiz Odorico Monteiro de Andrade, cuja apresentação eu consegui a cópia. E ele contextualiza como era cenário antes de 88, onde ele faz as críticas de que a saúde pública não era universal, a formação era para o mercado, depois a Constituição, havendo surgimento da saúde pública, da competência do SUS, ordenação de formação de RH, fala da estatização da função regulatória, que é a exclusão da delegação dada aos conselhos profissionais pelas constituições anteriores para exercerem poderes de Estado. Depois ele coloca alguns questionamentos do poder de polícia, que seria privativo do Estado e não dos conselhos, a aplicação de sanções cabíveis aos profissionais e impor contribuições compulsórias aos inscritos, dentre outras atribuições. Cita algumas realidades, que é essa crítica sempre em relação ao mercado privado, formação para o mercado privado, residência médica para o mercado privado. E depois o que mudar, e ele dá uma dimensão político-jurídica, aonde o que mudar ele cita numeradamente. Então, implica na promulgação de novas leis que, ao tempo em que revoguem as autorizações legislativas anteriores, reorganize as formas de regulação estatal do exercício das profissões, integrando-as no seio da administração direta ou autárquica, com consequentes. Número 1, mitigação do atual papel e funções das associações profissionais. Número 1. 2. Conversão de quadro de pessoal em servidores públicos ocupantes de cargos públicos efetivos e providos mediante concurso. 3. Observância dos regimes de licitação e de gestão orçamentária e financeira própria das entidades de direito público, integrantes da administração. E depois ele já passa para como mudar. Isso não é uma discussão se nós temos que ter, se os conselhos têm que ter, se não tem que ter. Eu acho que ela está muito, muito longe dessa vamos discutir. Isso daqui é exatamente a discussão que provocou a Revolução Francesa. O Estado absoluto, o Estado que manda, o Estado que quem tem juízo obedece e que seja submetido ao Estado, caso contrário, a guilhotina está à disposição daqueles que ousem questionar o poder absoluto dos reis. Ao ponto de Maria Antonieta, comendo bolo, perguntar por que o povo protestava. Uma cena muito similar com o que nós vimos agora recentemente no país. Essa situação, quando a Revolução Francesa vem, que ela coloca que a sociedade deve se autorregular, que ela separa a igreja do Estado e deixa o Estado laico,
que ela dá o voto e remete às eleições, e que ela ampara um Estado democrático, que ela dá o sistema de 3 poderes independentes, que ela dá o sistema de peso e contrapeso, que ela constrói toda o arcabouço do mundo livre, e que o Brasil demora, porque nós demoramos muito a sair da escravidão, nós demoramos muito a sair do império, nós entramos na República, mas permanecemos numa República velha há muito tempo. Acaba que um dos presidentes de maior poder absoluto da história, Getúlio Vargas, inaugura a era, com quase 40 anos de atraso, 50 anos de atraso, do controle da sociedade, e ela chega ao auge nos anos 50, com o presidente mais democrático, mais democrata que o país já teve, que era Juscelino Kubitschek de Oliveira, que aí sim dá as armas para a sociedade se defender do Estado. É o Estado que agride a sociedade nesses casos. É o apaniguado do Estado, é o peixe do Estado. É aquele que vive sobre a benesse do Estado. É o filho do amigo, do parente, do primo. Nesse país você não precisa ser nada, a não ser amigo de quem está dentro do poder. E esta amizade o protege das consequências dos seus atos. E esses conselhos, aliás, anteontem eu vi uma fala na sexta-feira acho que é a ministra esse que cuida dos aeroportos, dizendo que o problema das obras dos aeroportos brasileiros é a péssima qualidade dos engenheiros brasileiros. Outro dia nós vimos a presidente falar que o problema da saúde é o péssimo atendimento dos médicos brasileiros. Aí nós vimos o ministro vir aqui nessa casa falar que precisava de um debate. Nós precisamos debater esse assunto. Nós vamos atrair médicos de Portugal, da Espanha. Nós vamos oferecer uma coisa tão boa, que lá tem tantos desempregados, que nós vamos atrair médicos da Europa para o Brasil. Ontem ele anunciou mais 13 mil, né? 13 mil cubanos, né? Do mundo livre, da ditadura de Cuba. Então, nós estamos à frente de um Estado que está se construindo como um Estado fascista totalitário. As garantias democráticas, elas são gradualmente desfeitas. E dá-se a essa roupagem uma roupagem de democracia. Quando se fala o Conselho Nacional de Saúde, parece que o Conselho Nacional de Saúde é um Conselho Nacional de Saúde. Os conselhos de profissão são conselhos todos aparelhados. São todos eles ocupados politicamente por essa gana do governo de ser totalitário em todos os setores. Os conselhos profissionais são ocupados por agremiações partidárias. A construção é uma construção de Estado totalitário. É isso que está em discussão. Quando nós, nessa medida provisória 621, discutíamos, aqui nessa casa foi dito que jamais viriam médicos cubanos. Aí fizeram um convênio com a OPAS, que não estava dentro da MP, e depois foram além e retiraram dos conselhos a função de zelar pelo documento das pessoas. E retiraram dos conselhos também a função de fazer exigência que as pessoas comprovassem o seu conhecimento. Fora todas as incoerências do ponto de vista trabalhista, que aqui eu não vou entrar no mérito, porque são... Mas deixaram lá, ó, os conselhos podem fiscalizar. Fiscalizar o quê? Papel em cirílico? Em hebraico? Não tem. Nós estamos nesta situação. Isto que foi feito com os conselhos de medicina é uma amostra grátis. O que vem pela frente, me parece que é cada vez mais um Estado totalitário. Esse Fórum Nacional que estava dentro daquela medida provisória é já o esboço do que se quer. Quer dizer, eu aparelho isso aqui tudo, coloco a maioria, depois eu boto em discussão e votação. Vota-se qualquer coisa que eu quero, porque afinal de contas vocês estão em função do governo nesses fóruns.
Este Congresso Nacional vota, se eles colocarem aqui para votar, para mudar a bandeira do Brasil, e exigirem da base do governo, a base do governo vota e muda a bandeira do Brasil. O Supremo Tribunal Federal é totalmente nomeado e homologa as decisões que são de interesse do governo. Esse momento que a gente está vivendo, esta discussão é o Estado, e aqui não estou dizendo que seja este governo, é o Estado, lato sensu, incomodado com vocês que atrapalham os planos do Estado. Vocês atrapalham que o Estado possa fazer serviço civil obrigatório. Por que obrigar todo mundo a fazer a residência média na atenção básica? Não, porque é interesse do Estado. Aqui nessa comissão foi votado 2 anos de serviço civil obrigatório. Quem obriga 2, obriga 5, obriga 10. O trabalho livre é um ponto de interrogação hoje dentro do Brasil. Porque trabalho livre significa o seu direito de ir e vir. Significa o seu direito de trabalhar e receber o seu salário diretamente na sua conta corrente. Isso foi encerrado. Esse capítulo foi encerrado. E na Alemanha de Hitler tinha muito disso. As pessoas falavam assim, estão perseguindo os anões. Eu não tenho anão na minha família, então comigo está tudo bem. Estão perseguindo os ciganos. Bom, eu não tenho cigano na minha família, então para mim está tudo bem. Estão perseguindo os judeus. Temos algum judeu na família? Não, então para mim está tudo bem. Cuidado. Vocês que estão presidindo hoje conselhos profissionais, vocês são a bola da vez. É só uma questão de não mais o que fazer. O que fazer é um objetivo muito claro que a gente vê nessas colocações e naquilo que o governo fez agora recentemente. É só quando e como. Talvez não agora, o ano que vem, porque nós estamos num período pré-eleitoral e isso não, politicamente, é complicado. Mas na próxima legislatura, no decorrer da próxima legislatura, a gente abre esse debate agora, já cria as pré-condições e na próxima a gente vem um pouco mais. Eu vejo que é um problema basicamente de modelo de Estado e modelo de sociedade. Aqueles que querem uma sociedade mais ativa, mais participativa, com mais competências, e aqueles que querem retirar da sociedade e trazer para o governo mais competências para poder exatamente viabilizar os seus projetos. O SUS é um projeto universal, integral, equânime, muito bonito no papel e que ele se presta a que o Estado se ocupe das vocações, dos salários, das carreiras e, normalmente, o Estado, a pátria, ao final, ela faz aquilo que ela é acostumada a fazer, que é simplesmente virar as costas para aqueles que a serviram. Então, vinha essa audiência pública sem conhecer o tema, só sabendo o nome, a pedido do deputado Eleusis. Aqui me interagi com o tema, tem até a criação de uma fundação para gerir todos os trabalhadores de saúde aqui nesse papel, que eu achei assim, quer dizer, todos os anos de municipalização, de descentralização, aquilo dali agora a ordem me parece que é centralização, né? Então, eu acho que é uma discussão que está começando, é uma discussão que está aí, mas ela é ideológica, ela é modelo de sociedade. Uma sociedade estatal mandante versus uma sociedade que estava tentando construir uma sociedade pensante e que se autorregulasse. Parece que o governo, pelo que eu vi aqui nas colocações do responsável pela área, pensa muito num governo muito forte, muito proprietário do destino desses trabalhadores da saúde. Em regulamentações de profissão, teve aqui terapeuta naturista. Acho que deve ser dessa, de 20 dias atrás. Esse projeto está comigo, para eu dar o parecer. E eu tenho ficado muito incomodado com uma coisa. E uma coisa da fala da doutora Miraci. A USP já está fazendo o curso de obstetriz. Esses terapeutas naturistas já fazem a faculdade de 4 anos de terapeuta naturista. O fulano de tal já faz a faculdade disso ou daquilo. Espera aí, isso é da saúde ou isso é do MEC? Como é que o MEC autoriza fazer para depois colocar o problema na mesa das pessoas? Quer dizer,
coitado do indivíduo que fez o vestibular, passou no curso, frequentou o curso, tirou o diploma, registrou no MEC e falou, agora eu tenho um papel e quero trabalhar. Quer dizer, o que vem primeiro? Então a gente precisa desmontar tudo para criar um Estado, para falar o que vem primeiro? O que vem primeiro é o bom senso, que é uma lei universal que eu não tenho visto ser praticada por esse governo. Poderia falar horas aqui sobre esse projeto, mas acho que já deixei bem clara a minha posição. Não daria para falar horas, porque o regimento interno não permite. O presidente tem sido muito condescendente com esse deputado. Mas não dá para exagerar. Consulto os demais parlamentares, porque nenhum se inscreveu. Se algum deseja fazer uso da palavra. Então, eu passo aqui a mesa